Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos trazer para você algo diferente. O Domi e eu estamos unidos numa só fé, num só espírito, num só coração e decididos a descer com você no vale da decisão. Agora, é interessante, é importante você saber, minha amiga, meu amigo, que apesar de Josafá ser um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, ele fez o que agradava ao Senhor, quer dizer, ele era um homem de Deus, ele era um rei, o rei de Judá, e ele era fiel a Deus. Em contrapartida, o seu colega Acabe, que era rei de Israel, era um rei mau, perverso e totalmente contrário à vontade de Deus. Quer dizer, dois reis que eram filhos de Abraão, conheciam bem a lei e os mandamentos, mas um era fiel, o outro infiel. E nós vemos assim que a igreja evangélica também está dividida da mesma forma, porque existem os fiéis, que são os de Judá, da época de Josafá, e existem os infiéis, que são representados pelo rei Acabe, o rei de Israel, que era infiel. Domi, então, o vale da decisão separa o joio do trigo. O vale da decisão separa quem é de Israel, quem é de Judá, não é verdade? Sim, senhor bispo. E mostra o porquê, revela o porquê que mesmo a pessoa crendo em Deus, crendo na Bíblia, participando de cultos, a vida dela é uma vida que não condiz com a vida que Deus quer que ela tenha. A vida prometida, a vida plena, começando pelo espiritual e se estendendo para o material. Porque o infiel, a fé dele, como o senhor tem ensinado, é emotiva. É aquela fé morna, aquela fé indefinida, aquela fé indecisa, que faz a pessoa crer que a ida dela simplesmente ao culto, as informações que ela recebe, são suficientes para mudar a sua vida. E a maioria dessas pessoas tem recebido essas informações bíblicas dentro das igrejas, mais para discutir opiniões a respeito de Deus do que para viver essa fé, bispo. Pois é, e as pessoas têm que ter essa consciência. As pessoas, especialmente aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então muitas pessoas pensam assim, bom, eu conheço a verdade, eu conheço a Bíblia. E muitas pessoas conhecem bem a Bíblia, melhor do que a gente que prega, que trabalha com ela diariamente. Mas o que adianta conhecer a Bíblia se não pratica os seus conselhos, as suas leis, a sua palavra? Não adianta nada. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo conhecereis a verdade no sentido de prática, no sentido de atitude. E nós temos visto, por conta da multidão de testemunhas que a Igreja Universal tem apresentado, você tem visto, Domingo, que há programas evangélicos aí que fica com lá, 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 fica blá, 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 canta canções e músicas. Aí eu fiquei perguntando, por que esse pessoal não mostra também o poder de Deus? Porque não tem. Ele não tem. Então, quando não tem testemunho, tem que botar música. Não é verdade? Tem que ficar cantando. Tem que ficar cantando. Então, tem muita gente que está cantando, mas está sofrendo. Assim são os infiéis.
Eles creem em Deus, conhecem o poder de Deus, vão à igreja, são fiéis às suas denominações, mas vivem uma vida desgraçada. Essa é a palavra. Por quê? Porque aquilo que eles creem não se materializa, não materializam na vida deles. E não é essa a nossa fé. Não é que sejamos melhores do que eles. Não, de maneira nenhuma. Mas é que nós cobramos, nós temos fé para cobrar de Deus o que ele prometeu. Da mesma forma como nós temos tido fé para sacrificar nossas vidas por aquilo que nós cremos. Então, a nossa fé em relação a Deus é mão dupla. Nós manifestamos a nossa fé no sacrifício diário. Nós manifestamos a nossa fé no sacrifício diário. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós assumimos essa promessa, essa palavra. Nós assumimos isso. Então, porque nós assumimos essa palavra, nós sentimos-nos no direito, nós temos fé, que é dada pelo próprio Espírito Santo, para cobrar de Deus aquilo que ele tem prometido. Agora, contrariamente, muitas pessoas, a maioria, como esse povo de Israel, esse tipo de povo de Israel, que crê, mas não assume a crença, não assume a fé, eles não têm fé para cobrar de Deus, apesar de conhecerem as suas palavras, suas promessas, eles não têm fé para cobrarem de Deus, então eles ficam pedindo orações. Ficam pedindo orações. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Olha, eu estou com esse problema, Ora por mim, irmão. Ué, você não crê? Você não tem um relacionamento com Deus? Ou não tem? Se você tem, se você é de Deus, se você é filho de Deus, então você tem o direito de entrar diante do trono do Altíssimo e cobrar dele. Porque o que fez Josafá, Clodomir, quando ele se sentiu apertado pelos inimigos, ele buscou ao Senhor. E ele disse lá, ele diz assim, o texto sagrado é muito claro. Diz o texto que diz, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz assim, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, e disse, Senhor, Deus de nossos pais. Quer dizer, ele apelou para o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele apelou para os compromissos que Deus havia comprometido com o seu povo, com os seus pais. Então, ele avocou para si o cumprimento das promessas de Deus. Por quê? Ele não pediu o sacerdote para orar. Você verifica que Josafá tinha lá o sumo sacerdote de Judá, tinha o templo, ele não pediu ninguém. Ele mesmo foi e se pôs lá na casa de Deus e disse, e avocou para si as promessas de Deus. Quer dizer, ele foi impetuoso. Quer dizer, isso na minha leitura, na minha fé, eu entendo o seguinte, porque Josafá era um homem que andava na presença de Deus, na hora do aperto, ele teve onde recorrer e buscar a solução. Ele teve fé para chegar e humildemente falar, Senhor, tu prometeste que na hora do aperto, na hora da fome, da miséria, da peste, o Senhor nos acudiria. E os nossos inimigos estão nos cercando, e nós não sabemos o que fazer, e eu não tenho forças para enfrentá-lo. Quer dizer, quando uma pessoa vive na prática, na obediência à palavra de Deus, Clodomir, não vai lhe faltar fé na hora do aperto. E essa fé é a fé
prática, como o senhor estava colocando. Porque o senhor vê que depois que ele jejuou, ele orou, mas não ficou só nisso. O profeta, o Espírito de Deus deu a direção ao profeta e ele tomou posição. E é essa posição que muitos têm que tomar com respeito à situação que estão vivendo, que é contrária. Não é nem contrária aos desejos dela, é contrária ao que Deus quer, porque a situação de Josafá era contrária, a multidão que estava vindo para derrotá-la era contrária à vontade de Deus. Deus não queria aquilo, embora tenha permitido que houvesse esse problema. Então, quando a pessoa tem essa consciência, esse entendimento, ela não fica, como o senhor colocou, esperando que a coisa mude por si só. O senhor estava falando, bispo, sobre o negar-se a si mesmo. O senhor vê que a fé salvadora, ela exige sacrifício. A gente acordou, já vem pensamentos contrários. Todo instante a gente está lutando, exercitando essa fé, a fé salvadora e a fé conquistadora também, para que ela seja real, a pessoa tem que tomar posição, senão ela fica dependendo que o tempo mude a sua situação e não muda nada, como infelizmente acontece na vida da maioria. O vale da decisão, que Josafá, que era o vale de Josafá, é o vale onde o Senhor julga, porque Josafá significa o Senhor julga. O vale da decisão é para acabar definitivamente com essa situação. Ou a pessoa é ou a pessoa não é. Para definir a vida da pessoa, definir a situação da pessoa, definir a fé da pessoa, mostrar quem ela é diante de Deus. Ou é ou não é. Ou é. Ninguém pode ficar em cima do muro. Se ficar em cima do muro, se pensar em ficar em cima do muro, o muro é do inferno, é do diabo. Pertence ao diabo. Ou você é ou você não é, minha amiga. Não existe coluna do meio no que diz respeito à fé. Não existe. Então, esse vale da decisão é para as pessoas de fé, que têm consciência da sua fé e dizem, eu estou farto, estou cansado de ser eu mesmo, de sofrer, de viver nesse lenga-lenga, nesse chove não molha, meio barro, meio tijolo, eu não aguento mais, eu vou me definir agora. Então, esse é o vale que ela deve descer, porque depois do vale da decisão, veio o vale da bênção. E o senhor... vale da bênção tinha tanta bênção que eles levaram 3 dias para recolher os despojos, né? A quantidade de ouro e de joias que havia lá entre os inimigos. E o senhor falava no domingo, muito forte, a decisão não depende da condição. Porque tem muita gente que diz assim, mas eu não tenho força, eu não posso por causa disso, daquilo outro. Tanto no que diz respeito ao modo de ser, a essa fidelidade que o senhor colocou, tem gente que dá um monte de justificativa. Não, a carne é fraca, eu caí porque a carne é fraca, eu não consigo me firmar por causa disso, daquilo. Então, a mudança não depende das condições, depende da decisão. E o nome já diz, o vale da decisão é para os decididos. E quando Deus permite os problemas e vem com essa direção de fé para ir ao vale da decisão, é justamente para a pessoa despertar e falar: até quando eu vou ficar aqui dentro? Até quando eu vou crer nesse Deus, crer nessa palavra e viver essa vida mesquinha, vida medíocre, vida que não revela a grandeza de Deus, como o Senhor colocou, do Deus de Abraão, de Isaac e Israel? É melhor a morte. É melhor porque morreu, acabou, solucionou, o nome dele não vai ser envergonhado, as pessoas, nós não vamos atrapalhar a fé de ninguém, nós não vamos dar mau testemunho para ninguém, acabou, define logo, decide logo, porque é isso que Deus quer. O Senhor falava das lutas que o Senhor enfrentou, mas quando o Senhor desceu ao vale da dor, ao vale do desespero devido às perseguições e outras situações, a fé do Senhor não foi passiva. O Senhor não ficou esperando que a coisa mudasse por si só, dizendo: é o propósito de Deus, eu estou dentro do propósito. Não, houve o exercício da fé, houve a prática da fé e, sobretudo, o sacrifício, bispo.
Pois é, eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, que creem em Deus, creem no Jesus que nós cremos, na Bíblia que nós pregamos, que conhecem a Bíblia muito bem, mas vivem esse fracasso, é justamente porque elas não decidiram ainda, não definiram ainda a sua vida em relação a Deus. Elas têm parte com esse mundo e querem ter parte com Deus. É o que Jesus disse, né, bispo? Não é quente nem frio, é morno. Quer dizer, não é uma coisa nem outra, é indeciso. Ele diz, é tão forte que ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Causa náuseas nele, né, bispo? A condição do indeciso. É a pior situação. É a pior situação. Você sabe que ele fala também com respeito ao sal, né? Se o sal tornar-se insípido, para nada mais presta. Não presta nem para os homens, quer dizer, não presta nem para Deus, nem para o diabo. Essa é a realidade. Então, e ele, Jesus, tem outra palavra que soma-se a essas premissas, quando ele diz assim, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Quer dizer, ou sim ou não. Então, muitas pessoas estão entre o mais ou menos, é ou não é, meio barro, meio tijolo. Não dá. Eu me lembro que na história, por exemplo, da rainha Esther, ela se viu num aperto tão grande que ela desceu no Vale da Decisão. E ela chegou ao ponto de dizer, olha, eu vou ter com o rei. E é algo contra a lei. Eu estar na presença do rei. Mas, se eu perecer, eu pereci. Se eu viver, eu vivi. Então, ou é ou não é. Ela arriscou a sua vida, a sua própria vida, mas entrou na presença do rei para buscar ajuda em favor do seu povo, o povo de Israel. Então, isso tudo aí soma para a nossa fé algo de precioso, porque arremete a nossa fé, uma fé inteligente, para que haja uma definição. Definição. Você sabe, Clodomir, você deve ter tido muitas experiências na sua vida em que teve momentos que você tinha que decidir, ou vai ou fica. Você tinha que decidir. Você não podia ficar entre o mais ou menos, ou vai e não vai. Todos nós temos que chegar a um ponto, numa encruzilhada, que a gente tem que decidir, ou vai para a esquerda ou vai para a direita. O que a gente não pode ficar é na encruzilhada igual despacho. Não dá. Porque muitas pessoas estão na encruzilhada igual despacho, esperando que o santo venha comer. É ou não é? Sim, senhor. O senhor sabe que nem o diabo, bispo, aceita os indecisos, os indefinidos. Ele arruina, ele aceita para destruir a vida da pessoa, para desgraçar a vida da pessoa. Eu lembro quando vivia na incredulidade, quando a gente ia sair para assaltar, o indeciso ficava para trás. O indeciso era arrancado. A gente mandava ele embora para casa, porque ele ia levar dúvida. Isso. E a dúvida amarra qualquer negócio. Sim, senhor. Você sabe? A dúvida amarra qualquer sucesso. Ninguém consegue ter sucesso com dúvida. Não existe isso. E, infelizmente, essa é boa. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora que são como despachos, estão bem na encruzilhada. Não vão nem estão esperando o Santos, o guia, chegar para comer o seu alguidar com as comidas. E não pode ser assim, ou é ou não é, ou vai ou racha. Se perecer, disse a rainha Esther, pereci. Mas o que não pode acontecer é eu ficar nesse chove não molha. Então, o Vale da Decisão é no dia 16. Dia 16, sem ser esse domingo, no outro domingo. É para pessoas
que querem se definir, pessoas que querem se decidir, pessoas que estão cansadas de serem o que têm sido, pessoas nem mais nem menos, meio café, meio leite, café com leite, não dá, ou você é ou você não é, ou você é café ou você é leite, não tem condição de ser mais ou menos na fé, nós temos que ser radicais. Então, Clodomir, que a decisão começa, o Vale da Decisão, que vai ser no dia 16, mas ele já começa com antecedência. Porque quem descer no Vale da Decisão já está decidido. Essa é a realidade. É ou não é? E não tem como a situação continuar na mesma, porque é isso que muda, é esse espírito, é essa fé que agrada a Deus, que chama a atenção de Deus, que move a mão de Deus, que provoca o milagre, que provoca a mudança que a pessoa deseja. Se eu ver que a salvação, não existe salvo indeciso. Não existe. O céu não é lugar de indeciso, o céu é lugar de gente que decidiu que ia seguir, ia servir e acabou. Você sabe que até você está me falando isso agora, eu estou me lembrando aqui, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, quem é o incrédulo? Incrédulo é aquele que não crê, aquele que fica naquele vai, mas não vai. Então, esses, os abominados, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e os mentirosos, mas o importante é que aqui começa Jesus falando com respeito aos covardes, aqueles que estão, entende, que não se decidiram. Não se decidiram. Os indefinidos. Então, eu queria que você trabalhasse para que as pessoas pudessem ter essa consciência de fé, para que elas não fiquem nessa situação. Porque a gente sente dores de parto, até que Jesus nasça dentro dessa gente e venha haver uma diferença entre aqueles que são daqueles que não são. O Senhor Jesus é Senhor dos exércitos. Mas que exército? Que tipo de exército ele tem? Indecisos? Indefinidos? Covardes? Medrosos? Não. Ele é o Senhor dos exércitos dos valentes. No exército de Deus não existe covarde, indeciso. Ou é ou não é. Agora, vamos fazer a oração em favor das pessoas que estão ainda indecisas, para que o Espírito de Deus venha despertar-lhes a fé. Em o nome do Senhor Jesus, o Senhor está vendo o nosso esforço no sentido de levar os que estão indecisos a uma decisão, a uma definição de vida, para que elas venham servir como colunas no teu tempo, para que elas venham servir como os soldados do teu exército, meu Pai. Então eu peço que neste momento o teu Espírito venha tocar nessa criatura que me ouve e remover as dúvidas, remover o espírito que tem cegado o entendimento delas, para que possam elas decidir em suas vidas definitivamente abraçar a tua causa e seguir em frente para a glória do teu nome. Eu peço isso, meu Pai, que haja esse despertamento, esse avivamento, para que essa pessoa seja mais uma decidida no reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. Amém. E graças a Deus.